com toda sorte de bênção nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Fala conosco, Senhor, por misericórdia, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Graça e paz, amém, irmãos? Amém. Boa noite, louvado seja o nome do Senhor. Assim como você está, feche os seus olhos, vamos orar por mais um pouquinho, amém? Santo é o nome do Senhor. Deus, nós louvamos o teu nome nessa noite. Nós te damos graças porque o Senhor é fiel. Nós agradecemos porque nós somos testemunhas, sim, de que o Senhor ressuscitou. Está conosco neste lugar. Nós ouvimos a tua palavra, nós sabemos, reconhecemos, aprendemos que o Senhor é Deus sobre as nossas vidas. Por isso, vem falar conosco um pouco mais nessa noite, Senhor. Fica à vontade no nosso meio. Que toda a armadilha do inimigo, de toda a artimanha do diabo caia por terra hoje, em nome de Jesus. Que todo espírito contrário ao teu espírito, que é santo, que é verdadeiro, caia por terra e bata em retirada em nome de Jesus Cristo. Abra os nossos ouvidos, Senhor, espirituais, para que nós possamos ouvir a tua palavra, meditar nela, aprender e guardar, porque ela é a verdade. Jesus é a verdade, é o caminho, é a vida em nós. Por isso, fica à vontade no nosso meio, Senhor. Vem falar conosco da maneira assim como o Senhor achar melhor. Assim nós te louvamos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém? Aleluia. Abra a sua Bíblia. Glória a Deus. No livro de Atos, no capítulo 2. Os irmãos que quiserem ficar sentados, podem ficar, porque eu vou ler o texto e é um pouquinho grande, então eu prefiro que vocês estejam à vontade para que possam prestar bastante atenção. Eu tenho que ler tudo para a gente poder entender o que Deus vai falar, amém? Atos, o capítulo 2, a partir do versículo 14. Atos 2, 14. O discurso de Pedro. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre Pedro. Amém? O que tem a ver com esse dia? Nós vamos descobrir. Todos encontraram? Amém. A palavra diz assim: o discurso de Pedro, na minha tradução. Pedro, porém, pondo-se em pé com os 11, levantou a voz e disse-lhes: varões judeus e todos os que habitais em Jerusalém, seja-vos isto notório e escutai as minhas palavras. Estes homens não estão embriagados, como vós pensais, sendo esta a 3ª hora do dia. Mas isto é o que foi dito pelo profeta Joel. E nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do meu espírito derramarei sobre toda a carne, e os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, os vossos jovens terão visões, e os vossos velhos sonharão sonhos. E também do meu espírito derramarei sobre os meus servos e minhas servas naqueles dias, e profetizarão. E farei aparecer prodígios em cima no céu e sinais embaixo na terra, sangue, fogo e vapor de fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes de chegar o grande e glorioso dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Varões israelitas, escutai estas palavras: a Jesus Nazareno, varão aprovado por Deus entre vós com maravilhas, prodígios e sinais, que Deus por ele fez no meio de vós, como vós mesmos bem sabeis, a este que vos foi entregue pelo determinado conselho e presciência de Deus, tomando-o vós, o crucificastes e matastes pelas mãos de injustos, ao qual Deus ressuscitou, soltas as ânsias da morte, pois não era possível que fosse retido por ela. Porque dele disse Davi: sempre via diante de mim o Senhor, porque está à minha direita, para que eu não seja comovido. Por isso se alegrou o meu coração, e a minha língua exultou, e ainda a minha carne há de repousar em esperança. Pois não deixarás a minha alma no Hades, nem permitirás que o teu santo veja a corrupção. Fizeste-me conhecidos os caminhos da vida, com a tua face me encherás de júbilo. Varões, irmãos, seja-me lícito dizermos livremente acerca do patriarca Davi, que ele morreu e foi sepultado, e entre nós está até hoje a sua sepultura. Sendo, pois, ele profeta, e sabendo que Deus lhe havia prometido com juramento que do
segundo a carne, levantaria o Cristo para o assentar sobre o seu trono, nesta previsão, disse da ressurreição de Cristo, que a sua alma não foi deixada no Hades, nem a sua carne viu a corrupção. Deus ressuscitou a este Jesus, do que todos nós somos testemunhas, de sorte que, exaltado pela destra de Deus, e tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isto que vós agora vedes e ouvis. Porque Davi não subiu aos céus, mas ele próprio disse o Senhor ao meu Senhor: assenta-te à minha direita, até que ponha os teus inimigos por escabelo de teus pés. Saiba, pois, com certeza, toda a casa de Israel, que a esse Jesus, a quem vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. Ouvindo eles isto, compungiram-se em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, varões e irmãos? E disse-lhes Pedro: arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para perdão dos pecados, e recebeis o dom do Espírito Santo, porque a promessa vos diz respeito a vós, a vossos filhos e a todos os que estão longe, a tantos quantos Deus, nosso Senhor, chamar. E com muitas outras palavras isso testificava e os exortava, dizendo: salvai-vos dessa geração perversa. De sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a sua palavra. E naquele dia agregaram-se quase 13.000 almas. Amém? Amém. O texto é grande, mas irmãos vão entender por quê o texto. Vamos falar um pouquinho do contexto aqui. Jesus já havia ressuscitado, um dia como hoje. Jesus já estava nos céus. E ele prometeu que mandaria o Consolador, aquele que ia cuidar dos discípulos e de todos aqueles que crescem nele, que ele era o Filho de Deus, que veio para salvar-nos. Pois assim Jesus fez. O capítulo 2 começa a nos contar que os discípulos estavam reunidos, e prestem bastante atenção, eles ainda não haviam se revelado às pessoas, eles estavam escondidos, porque eles estavam com medo. Desde a morte de Jesus, eles estavam escondidos. E aí o Espírito Santo entrou no lugar onde eles estavam. Todos nós conhecemos a história maravilhosa. Todos foram batizados com línguas estranhas. E aqueles estrangeiros que estavam ali conseguiam entender cada um na sua língua o que estava sendo dito. E essa palavra é maravilhosa, porque muitos ali pensavam que eles estavam bêbados, estavam embriagados, e era cedo, não era de noite. Por que beber? Por que se embriagar? Esse povo está louco. E aí o Senhor vem com essa parte da história, o discurso de Pedro. Irmãos, todas as vezes desde que me converti, que eu leio o livro de Atos e eu leio o discurso de Pedro, eu falo: Deus, que texto tremendo. Todas as vezes eu me emociono, todas as vezes que eu leio esse texto. E eu um dia falava com Deus: Deus, será que um dia eu vou poder pregar sobre essa palavra? Porque para mim ela é muito forte. Porque Pedro descreve ali toda a nossa história de salvação. Ele vai lá em Moisés, ele passeia por Davi, a promessa que Deus fez a Davi, que o trono dele não ficaria vazio. E ele termina falando que esse Jesus, a quem nós crucificamos, a quem nós acusamos, este era aquele que vinha cumprir toda a profecia. Este é aquele que ia morrer por todos nós. Este é aquele a quem eles estariam dando testemunho naquele dia. E que a promessa do Espírito Santo que foi falada, que nós receberíamos, estava se cumprindo naquele dia. E Pedro explica isso de uma maneira maravilhosa. Sabe por que, irmãos, eu acho maravilhosa? Porque foi a primeira revelação que Deus me trouxe nesse texto. Porque eu falei assim: Deus, hoje é domingo de Páscoa. Sobre o que o Senhor quer que eu fale? Já tem dias que a pastora me convidou. E eu vou falar sobre o quê? Vou falar sobre a ressurreição de Jesus, né? É tão bom, né? Falar que Jesus ressuscitou e está no nosso meio. E eu estava orando, o Senhor falou comigo assim: Pedro. Fui nas cartas de Pedro, eu falei: Deus, vai 1 Pedro, 2 Pedro, o que eu vou falar? Li os textos, li sobre Pedro, eu falei: Deus, eu não estou entendendo qual o texto que é. E eu me lembrei desse texto. E caminhei novamente, li novamente. E eu falei assim, eu sempre faço isso com Deus. Quando eu vou pregar sobre Jesus, eu falo assim: Deus, quem sou eu para falar de Jesus? Porque sabe por quê, irmãos? É muito fácil, às vezes, a gente chegar aqui e falar do que está escrito: Jesus morreu, Jesus ressuscitou para nos salvar.
sobre a pessoa de Jesus, sobre quem ele é, como eu o vejo, o relacionamento que eu tenho com ele, é difícil expressar. Porque Jesus é muito mais do que a gente pode ver, é muito mais do que eu posso contemplar uma pessoa que está na minha frente, por exemplo, missionária de Glenn. Ela está ali, eu posso falar um pouco dela, hoje ela está com um vestido cor-de-rosa, né? Sei que ela é uma missionária, ela tem um salão, é fácil falar. Mas de Jesus não é fácil falar. Porque tudo que eu falo parece que é pouco, parece que é pequeno diante dele. Eu me sinto assim, cada um se sente de uma maneira. E Deus sabe a maneira como eu me sinto. E eu falei, Deus, eu não sou digna de falar de Jesus, como eu vou falar? E aí eu trouxe esse texto ao meu coração. Deus, é sobre Pedro, sobre Jesus. O que é para falar sobre Pedro que falou sobre Jesus, o que Pedro falou sobre Jesus? E Jesus me falou algo que trocou profundamente o meu coração. Jesus falou comigo assim: porque você hoje está como Pedro. Eu falei, meu Deus, eu nunca pensei que Jesus fosse comparar Pedro. Eu falei assim, ué, Jesus, eu estou entendendo. Como assim? Pedro, porque a gente só pensa em Pedro, né? Turrão, nervoso, né? Muito direto, grosseiro. E ele realmente era isso tudo. Só que eu perguntei, Jesus, mas como assim como Pedro? Como eu estou como Pedro? E ele me fez refletir naquilo que eu já havia falado com ele. Porque você não tem estudo. Você não tem preparação. Você não foi formado em teologia, não tem cursos superiores para falar sobre mim, mas você vai falar. Assim como Pedro fez aquele dia. Irmãos, o discurso de Pedro, o jeito que a gente lê, parece que ele é uma pessoa letrada, parece que ele tinha estudo. As cartas que ele escreveu são cartas que contêm doutrinas sobre casamento, sobre comportamento. Um homem como Pedro poderia escrever isso. E Pedro, irmãos, escreveu, e ele falou esse discurso, vamos falar assim, para que a gente entenda mais. Ele fez esse discurso, ele fez essa pregação, e eu entendo, pelo que está escrito logo após no capítulo 3, que foi a primeira pregação feita. A igreja nasceu ali, naquele dia. Sabe por quê? Porque no capítulo 3 fala sobre aquele moço que era coxo, que estava na porta do templo, e até então eles não entravam no templo. Os apóstolos estavam escondidos. Então, a partir daquele dia, eles começaram a entrar. Foi a primeira pregação que foi feita após a morte de Jesus. Foi o discurso de Pedro. Ele inaugurou a igreja na terra, a igreja de Jesus Cristo. Porque depois fala que eles estavam entrando no templo. Eles não estavam indo até acontecer a descida do Espírito Santo, eles não estavam indo no templo. E no capítulo 3 fala que eles estavam entrando. E o que Pedro fez? Ele fez outro discurso da mesma forma, porém ele foi mais sucinto, tinha mais detalhes, mas é a mesma coisa que eu li aqui, se vocês verem. E ele ainda fez mais, assim como ele falou no texto. Olha, no texto de Joel fala que os jovens, os velhos, os servos, as servas, os filhos, as filhas profetizariam. O Espírito dele estava sobre todos nós, estaria sobre todos nós, estava com eles, porque antes de entrar, eles foram usados para curar uma pessoa. E isso até então era inadmissível. Só Jesus tinha feito isso. E pela primeira vez os discípulos podiam usar os sinais e prodígios que Jesus falou que estariam com eles. Imagina vocês, todos nós presos num lugar sem poder falar de Jesus, esperando o momento que o Senhor vai nos buscar e o arrebatamento acontece. Imagina a felicidade que os discípulos estavam por poder sair do lugar onde eles estavam presos, escondidos, não presos, e poder comunicar, poder compartilhar sobre aquilo que eles viram. E não era só isso não, porque se fosse qualquer outro discípulo, talvez não teria a mesma notoriedade, talvez não teria a mesma importância. Mas Jesus escolheu Pedro. Sabe quando Jesus escolheu Pedro? Quando ele falou que sobre ele edificaria aquela igreja, sobre aquela pedra. E na hora que eu li esse
esse texto, na hora eu me lembrei dessa passagem que Jesus fala com Pedro. Era ele que ia começar a igreja na terra. Era através dele. E a igreja começou de uma forma tão curiosa, em defesa de Cristo. Pedro anunciou aquilo que eles viveram durante 3 anos aqui nessa terra. Ele pôde falar sobre o que Jesus havia feito e o porquê que estava acontecendo aquilo. Ele soube explicar às pessoas. Ele soube relatar o que Jesus fez. Ele soube relatar a história, o momento em que foi falado sobre Jesus, sobre que ele viria a essa terra. Ele soube falar. Imagine vocês um homem como Pedro, que a gente conhece, um homem bruto, um homem muito direto, né? Um homem violento, mas não porque era ruim, mas porque ele era um homem assim, muito espontâneo, né? Tinha a cabeça quente demais. Ele foi capaz de arrancar a orelha de um homem, imagina, arrancar a espada. Imagina naquela época esse homem sair em defesa de um outro homem que até então estava sendo acusado, que morreu e todos não sabiam onde ele estava. Ah, esse é só mais um profeta que morreu, mais um louco, porque era isso que eles pensavam de Jesus. Porque o jeito que Pedro fala aqui, irmãos, ele parecia estar apaixonado por Jesus. Como que um homem naquela época poderia declarar esse amor? Hoje a gente fala, ninguém acha estranho um homem chegar aqui e falar sobre o amor que tem para com Jesus, que tem a Jesus, a gratidão. Mas naquela época isso não era comum. E foi como uma declaração de amor. E eu não sei o que o Senhor falou com ele, eu não sei o que o Espírito comunicou a Pedro. Mas ele logo se levantou e se colocou à disposição de Cristo. Talvez porque ele já tinha negado Cristo 3 vezes. Talvez porque no momento em que Cristo estava para ser preso, ele recuou, ele se acovardou. Talvez por isso, quem sabe? Pode ser. Todos nós somos um pouco Pedro. Seja no nosso nervosismo, seja na nossa falta de instrução, seja no amor que nós temos por Jesus. Mas esse texto me ensina que, apesar de todas essas características, qualidades, defeitos, toda essa personalidade de Pedro, ele é lembrado até hoje. Ele faz parte da história. Como o homem que fez o primeiro discurso depois que Jesus foi elevado aos céus. Que os discípulos já tinham a certeza de que toda a profecia foi cumprida. Ele foi o primeiro a revelar o que tinha acontecido. Ele saiu e falou: olha o que vocês estão vendo aí, o povo não está embriagado não. Presta atenção. Olha o que diz Joel, o profeta Joel. Ele foi lá atrás, ele conseguiu a atenção daqueles que estavam ali porque a cidade estava cheia. Tinha festa, a cidade estava cheia, o lugar estava cheio. Ele conseguiu a atenção dessas pessoas. Ele conseguiu prender a atenção dessas pessoas. E o texto que eu li, onde eu terminei de ler, mais para baixo, no mesmo contexto, fala que eles perseveraram em oração, no partir do pão, na comunhão. É o próximo versículo. Por isso que eu disse que a igreja nasceu ali. Aquelas pessoas aceitaram uma história, porque ali, aqueles que criam, aqueles que conheciam os pergaminhos, a palavra, puderam se lembrar da promessa. Eu creio que aconteceu isso. Porque haviam muitos judeus, haviam estrangeiros, mas haviam muitos judeus. Imagine vocês uma pessoa que não tem instrução, uma pessoa que era como Pedro é, porque muitos ali conheciam ele. Se levantar e falar sobre isso e lembrar eles sobre a história. Olha, lá no livro de Joel fala que aconteceria isso. E foi o que aconteceu. Eu estou declarando a vocês que foi o que aconteceu. Por que aconteceu? Porque Jesus veio, porque Davi já disse. Ele foi contando toda a história. Pedro foi escolhido por Jesus por vários momentos. E muitas vezes eu mesma já me perguntava: nossa Deus, por que o Senhor insistiu tanto com Pedro?
Não é porque Pedro estava sempre tão junto de Jesus. Por que Jesus corrigia ele, mas aceitava? Quando Pedro chega perto de Jesus e fala, não, isso nunca vai acontecer com o Senhor, e Jesus fala com ele, arrega de mim, Satanás. Jesus corrigiu Pedro tantas vezes. Por que Jesus deu esse privilégio a Pedro de inaugurar a igreja? E sabe o que vem ao meu coração sempre que eu me penso sobre isso, que eu me pergunto, que eu pergunto ao Senhor? Irmãos, quando a gente é muito difícil, quando a gente é muito irredutível, as coisas de Deus, a nos rendermos ao Senhor, Ele tende a se aproximar de nós. Vocês já viram aquelas pessoas que elas vão chegando na igreja, pode ficar um ano sem vir, e vem um profeta e entrega uma palavra para aquela pessoa? Todas as vezes que ela vem, ela pode vir a cada um mês, a cada 2 meses, ela sempre recebe uma palavra. Sabe por que ela sempre recebe uma palavra? Sempre vai receber. Porque Deus não quer perder aquela alma. E eu acredito, a Bíblia não fala, irmãos, isso é o que eu acredito, que Pedro era uma dessas pessoas. Que se Jesus não tivesse ficado no pé dele, ele teria se corrompido. Fácil, fácil. Porque no livro de Gálatas fala que ele e Paulo tiveram um pequeno atrito. Porque ele já estava sentando e se misturando com os ímpios, cobrando que eles fossem fiéis, judeus fiéis, mas ele mesmo já estava se misturando. E houve um pequeno atrito entre os dois, mas mesmo assim, o Senhor honrou Pedro. Sabe o que eu queria dizer a todos nós nessa noite? O que o Senhor falou comigo? Que nós somos todos Pedro. Sim. Nós necessitamos que o Senhor esteja sempre nos vigiando de pertinho. E é por isso que Ele não desiste de nós. O Senhor não desiste de nós. Não há uma pessoa que conheça o Senhor, que aceite Ele como o Senhor e Salvador da sua vida, que Ele deixe para trás. Porque Jesus mesmo falou na oração sacerdotal, falou com Deus que Deus livrasse-nos, a nós, do mal, mas não nos tirasse da terra. Ele não queria perder nenhum daqueles que foi dado a Ele, e Ele não perdeu. Nenhum daqueles, exceto Judas, porque assim já estava prescrito que aconteceria. A palavra fala, o filho da perdição. Então, quando você se apresenta diante do Senhor, por mais que você seja Pedro, seja na maneira de falar, seja na maneira de você se comportar, seja na maneira de você pensar nas suas atitudes, o Senhor ainda quer cuidar de você. Ele quer usar você para falar lá na terra onde você está, que toda a profecia já se cumpriu, que o Espírito Santo já está no nosso meio, e que em breve Jesus voltará. Porque aqui conta que eles ficaram preocupados. E aí, perguntou para Pedro, para os discípulos, então o que a gente vai fazer? Já que isso tudo aconteceu, já que ele era o Messias, ele era o Filho de Deus, e ele morreu e ressuscitou, e agora? Arrependei-vos. Arrependei-vos. Não era isso que Jesus sempre falava com eles? Não era isso que Jesus ensinava a Pedro? Pedro, acho que Jesus sempre, Pedro era aquele que caminhava e, não estou fazendo, Jesus, seja Deus. Acho que Jesus sempre tinha que chamar a atenção dele. Eu tenho essa impressão quando eu leio a Bíblia. Jesus sempre falava, calma, deixa eu falar. Eu não preciso que você me represente. Não agora. Calma, relaxa, fica quietinho. Não, mas calma. Você vai ter seu tempo, vai chegar. Eu acho interessante quando Pedro está no barco e no meio da tempestade, que Jesus aparece, eles acham que é um fantasma, depois ele pede, Senhor, me deixa ir contigo, deixa eu ir contigo. Eu fico pensando no ímpeto de Pedro, ele não sabia nem o que ia acontecer. Eu vou. Na hora que ele pôs os pés na água, ele começou a caminhar e deve ter entrado. Meu Deus, eu não vou conseguir chegar lá. Jesus não chamou minha atenção dessa vez? O que eu vou fazer? Desorientou. Senhor, me ajuda. Homem de pequena fé.
Mas ele era impulsivo. Era da natureza dele. Como nós temos características, coisas que são da nossa natureza, que o Senhor não vai mudar, o Senhor vai nos lapidar. Eu sempre falo isso. Tem coisas que o Senhor não vai mudar em nós, mas Ele vai lapidar para que a gente use aquilo em favor dEle, em favor do reino dEle. Se você tem uma personalidade muito forte, você vai poder continuar com ela, mas você vai ter que ser adestrado para você saber usar a sua personalidade. Porque em primeiro lugar, você tem que saber quem manda é Deus, não é você. Se você é uma pessoa que é um pouco, você tem dúvidas, você é um pouco insegura, Deus vai te lapidar também, para que também você confie que Ele pode todas as coisas, Ele que manda. E com Pedro não foi diferente. Irmãos, imagine a dor que Pedro sentiu quando ele negou Jesus. Porque Jesus falou com ele e ele não acreditou. Porque naquele momento, naquele fervor, naquele momento que eles estavam vendo, naqueles 3 anos que eles passaram com Jesus, foi muita glória, muito milagre, muita cura. Eles viram coisas que eles jamais tinham visto até aquele momento, caminharam com Jesus, aprenderam. E Jesus falava, você vai me negar? Eu falava, que isso, não vou não. Mas aí quando tudo apertou, quando o cinto apertou, quando Jesus foi preso, eu não quero ser preso não. Eu não quero ser açoitado não. Eu não quero morrer não. Eu creio que foi isso que Pedro pensou. E por isso que ele negou Jesus. Ele estava com medo. Como nós também temos. E aí nós aprendemos ainda mais. Jesus perdoou Pedro antes dele fazer o que ele tinha feito de errado. Ele falou, você vai me negar, Pedro, 3 vezes. E aí quando Jesus aparece aos discípulos, depois que havia morrido, ele fala com Pedro 3 vezes, Pedro, tu me amas? Pedro, tu me amas? Pedro, tu me amas? E Pedro fica, Deus, Jesus, você sabe de todas as coisas, você sabe que eu te amo. Apacenta as minhas ovelhas. Irmãos, é exatamente o que acontece conosco. A gente nega Jesus, a gente para de obedecer, muitas vezes a gente quer caminhar com as nossas próprias pernas, e aí quando aquilo aperta, quando a gente se vê numa situação que a gente não tem mais para onde correr, a gente volta para Jesus e Ele nos pergunta, você me ama? Você me ama, Rafael? Gabriel, você me ama? Ivani, você me ama? Fernanda, você me ama? Você me ama, Vitória? Margarida, você me ama? Jesus pergunta. E a gente fala, Jesus, eu não tenho para onde ir. Só o Senhor tem palavras de vida eterna. Senhor, eu não tenho o que fazer. A gente fala assim, é só o Senhor para me ajudar. A situação que eu estou passando. E Jesus fala da mesma maneira, não usando as mesmas palavras, mas Ele fala, então me segue. Então me obedece. Fica aqui que eu vou cuidar de você. Cuida de outras pessoas para mim. Abraça aquele seu vizinho que está te dando trabalho. Fala para ele do meu amor. Conta para ele que eu já morri, ressuscitei e que eu estou preparando um lugar para vocês 2 aqui comigo. Jesus nos dá a oportunidade, assim como Ele deu a Pedro. E mais, Ele nos honra, assim como Ele honrou Pedro, que foi um alicerce, que foi uma coluna, que foi um grande líder da igreja primitiva. Tudo começou com ele. Veio Paulo, depois, também foi maravilhoso. Mas Pedro começou tudo, foi a partir dele. A partir de quem, gente? Uma pessoa que não era nada, digamos assim, uma pessoa que não tinha conhecimento, que não tinha instrução, que era nervoso, que não tinha domínio próprio,
que não sabia se controlar em cima dessa pessoa. A igreja foi construída. Os fundamentos da igreja foram feitos através dele e dos outros discípulos. Ele sempre estava à frente. Ele sempre estava resolvendo alguma coisa. Ele sempre estava pregando, foi preso por causa disso. Eu creio que ele falou assim: agora eu vou assumir. Eu estou com Jesus, não vou largar ele mais não. Foi preso. Passou tantos perrengues igual a gente passa. Mas o nome dele está escrito aqui para eu e você lembrarmos. Que um dia Pedro era como nós somos. Muitas vezes infiéis, muitas vezes desobedientes, muitas vezes incrédulos. Sim, muitas vezes nós somos incrédulos. Nós recebemos uma palavra, nós recebemos uma promessa e demora, a gente fala: vou esperar, está demorando demais. Servir a Deus está, nossa, está difícil. Nada acontece, está tão difícil. Será que nós não esquecemos do que Deus é capaz de fazer? É bom nós lermos a Bíblia, irmãos, porque a gente aprende. Deus é tão perfeito que Ele sempre fala, a Bíblia toda, que a gente tem que ler e meditar na palavra de noite, de noite. E a gente acha que é só para aprender sobre as leis e os preceitos. Não, a gente aprende como viver o manual de instrução. Você aprende com a vida de Pedro que você pode melhorar. Você aprende com a vida de Pedro que você pode ser alguém diante de Deus. Você aprende com a vida de Pedro de que aqui ele tinha uma identidade em Cristo. Antes ele não tinha. Mas aqui Pedro tinha uma identidade em Cristo. Ele sabia quem ele era. Por isso que ele falou tão ousadamente. Por isso que ele falou coisas que às vezes quando Jesus estava vivo nessa terra, ele não teve coragem de falar. Nós aprendemos com a vida de um único apóstolo, quanto mais dos outros. Nós vemos sobre a vida de todos os outros. Mas esse é o que esteve mais próximo de Jesus. Não foi à toa que ele esteve mais próximo de Jesus. Há uma história sobre a vida de Pedro. Há promessas que foram cumpridas. Há sonhos que foram cumpridos na vida dele, eu creio. Ele tinha um propósito. Ele nasceu para isso. E eu creio que ele cumpriu. Foi tudo 100%? Foi tudo perfeito? Não, não foi. Não foi. Como a nossa vida não é. A vida de Pedro é boa, por isso a gente vê altos e baixos. A gente vê que ele cria em alguns momentos, não. Quando Jesus foi lavar os pés dos apóstolos, o que Pedro falou com ele? Lava tudo. Deus, não, deixa eu lavar meu pé, não. Se você não deixar lavar seus pés, você não tem parte comigo. O que Pedro fez? Lava o corpo todo, Jesus. Não, vocês já estão limpos pela palavra. Imagina, gente, Pedro, só Jesus para suportar. Aquela pessoa ansiosa. A gente tem várias características da personalidade de Pedro em vários textos da Bíblia. É muito interessante. Eu fui relembrando de tudo isso quando eu estava lendo o texto sobre Pedro. Ele era uma pessoa difícil de lidar. Eu creio que nem todos os discípulos gostavam dele, mas caminhava junto porque não tinha jeito. Uma pessoa igual essa tem muitos amigos, irmãos, fala sério. Uma pessoa igual o Pedro era, tem muitos amigos? Não. Ele devia arrumar encrenca com todo mundo. Não porque ele estava caminhando com Jesus, que ele não faz isso, não, pelo contrário. Aí que eu acho que ele fazia mesmo. E por tudo isso é que eu acho que Jesus mantinha ele aqui, ó. Vem cá, Pedro. Fica aqui comigo. Deixa eu te ensinar uma coisa. E Jesus tinha muita paciência com ele. Jesus tinha muito amor com Pedro. Ele dava muita mancada. Quando Jesus se apresentou na praia, ele falou: vem, Pedro, vamos caminhar. João vem atrás. E Pedro, e esse aí? O que ele tinha a ver com isso? Que o discípulo estava junto. Só dá mancada. E vocês já repararam quantos textos falam sobre Pedro? Olha o tanto de texto que eu citei. Nem eu mesmo estava lembrando disso lá em casa. Eu lembrei de tudo isso. E, gente, Pedro perturbava demais. Falava demais, dava
obediente demais? Trabalha demais para Jesus. Se Jesus tivesse chamado só ele de apóstolo, Jesus ia ficar cansado do mesmo jeito que ele chamou os outros 11. Diz Pedro estava trabalhando. Então muitas vezes a gente brinca, nosso fulano, a gente fala com a Fernandinha igual Pedro. Mas a gente olha por um aspecto. Todos nós somos parecidos. Todos nós damos trabalho para Jesus. Todos nós muitas vezes passamos à frente. Muitas vezes nós estamos aprendendo sobre o Senhor, mas a gente quer que aquilo acabe logo. Deus, está difícil demais. Não tem outro jeito não de cumprir esse propósito da minha vida. Deve ter uma outra maneira, uma outra história, um outro jeito. Não, Pedro, não tem não. Jesus fala com a gente, não tem não. Viu, Tadeu? Não tem não. Viu, Mateus? Não tem não, é assim mesmo. Tem que prosseguir. Tem que prosseguir. E por que Jesus confiou em Pedro, que depois que ele morreria, ele faria isso tudo? Já pensou? Por que Jesus confiou nele? Porque depois que Jesus morreu, Pedro podia ter dado linha. Não, agora ele morreu, agora não. Agora não quero nem saber. Com ele estava difícil, sem ele eu não consegui não. Por que Pedro não foi embora? Por que Pedro não fugiu, não mudou de cidade? Não tinha essa oportunidade. E por que Jesus confiou nele? Porque Jesus confia em você. Confia em mim. Por que Jesus confia em nós? Não sei. Por que você quer confiar em mim? Jesus! Eu falo uma coisa lá em casa, irmãos. É uma brincadeira, mas tem um fundo de verdade. Eu falo, Deus, às vezes eu olho para a Vitória, diante da minha vida, tá, irmãos, que eu tive, que eu não nasci numa cristão. E eu olho para ela e falo assim, Jesus é muito doido de ter me dado uma filha para criar. Eu educar uma pessoa, gente, vocês me conheceram. Minha cabeça é muito voada. Eu falei, Jesus, você é muito doido. Se eu não deu para uma pessoa que tem mais responsabilidade, uma cabeça melhor, eu queria, mas ele confiou em mim. Outra pessoa, assim. Gente, como Jesus confiou em mim. E quando ele me deu, eu não estava fora da igreja ainda. Olha o que Jesus fez. Por que ele confiou em mim? Pelo mesmo motivo que ele confiou em Pedro. Somente pelo amor. Provavelmente. Eu vou te dar uma filha, um ser humano, você vai ter que criar. Aí depois que nasce, eu falei, e agora? Eu cheguei com a Vitória do hospital, irmãos. Eu lembro até hoje. Eu pus ela no berço e sentei na minha cama, de frente pro berço. Aí a minha irmã. E aí? Eu falei assim, o que eu vou fazer com ela agora? A minha irmã, uai, Deus, como é que eu vou cuidar? Como é que cuida? Como é que eu vou saber que ela está com fome? Como é que eu vou saber que ela está tem que trocar fralda? A minha irmã sorriu. Você vai saber, não preocupa não. Mas como? Eu fiquei assim. Aí caiu a ficha, eu falei, e agora? Acho que por um momento Pedro pensou também, e agora? Jesus foi embora. Falou que vai mandar um consolador. Mas eles não sabiam o que era o Espírito Santo. Como ele se manifestava? Eles não sabiam. Até onde eu conheço, não foi nada. Eles esperavam por algo que se manifestaria a eles, mas eles não sabiam o que era. Eles podiam pensar que era uma outra pessoa. Porque Jesus veio em carne, eu acredito, né, que eles pensavam a mesma coisa. O que será que os discípulos pensavam? Eu creio que apesar de estarem com medo, ali eles aprenderam uma grande lição. Não tem o que fazer, esperar em Deus. Jesus fala, nós vamos esperar. Porque tudo que ele falou, durante os 3 anos que ele esteve conosco, se cumpriu. Então nós vamos esperar. Porque a palavra fala que eles ficaram reunidos dias ali. Eu creio que eles pensaram, nós vamos aguardar. Porque se ele falou e tudo se cumpriu, vai se cumprir mais essa palavra. Então espere você também. Para se cumprir a palavra do Senhor sobre você. Para quando você se levantar, como Pedro disse, como Pedro fez, você ter o que dizer sobre o Senhor. Você ter testemunho para contar, olha, Jesus ressuscitou. Como você sabe? Como? Porque na palavra está escrito que toda a profecia se cumpriu. Deus falou a Moisés, Deus falou com Davi, Deus falou através de Pedro. Você pode falar a mesma coisa.
para quem te perguntar lá fora. E você quer que isso é verdade? Creio. Você pode dizer creio. Porque assim como os discípulos esperaram, assim como Jesus falou com Pedro que sobre a pedra, sobre ele edificaria a igreja, assim também eu creio que Jesus irá voltar. Porque toda a palavra se cumpriu. Tudo aquilo se cumpriu. Irmãos, o próximo texto, o próximo capítulo 3, como eu disse, fala sobre um outro discurso de Pedro. Mais pra frente fala sobre Ananias e Safira. Gente, que texto tremendo. Sabe por quê? Porque ali Pedro usa um outro dom. Discernimento de espíritos. Irmãos, ninguém tinha explicado para eles como isso ia ser. Olha, você vai receber esse dom que funciona assim, tá? Esse funciona assim, 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 tá? Não foi preciso. Porque eles creram na palavra de Jesus. Eles receberam o Espírito, consequentemente se lembraram da palavra de Joel. Foi cumprida a palavra. O Espírito nos ensina, porque a palavra de Deus diz que o Espírito nos ensina. E eles estavam disponíveis para serem usados pelo Espírito Santo, mesmo sem saber o que era isso. Ninguém contou a Pedro. Foi o Espírito Santo que revelou. Eles estavam experimentando algo que era a primeira vez. E vocês acham que não acontece hoje? Acontece. Na Bíblia, a Fernandinha já explicou aqui, eu já falei sobre os dons do Espírito Santo, sobre os ministérios da igreja. Irmãos, mas dentro disso acontecem coisas, experiências que você tem com o Senhor, que não estão descritas aqui, mas você precisa experimentar, porque Deus é Deus de novidade. Deus é Deus de coisa nova. Como você sabe disso, Daniela? O que está escrito aqui vai se cumprir? Olha para vocês verem. A história de Ana. Ana não podia ter filhos, mas a palavra fala que foi Deus que fechou a madre dela, certo? Só que depois de Ana vieram milhares de mulheres na terra e que também não podiam ter filhos. Nem todas foi porque Deus fechou a madre. Eu digo assim, porque Deus tinha um propósito. Às vezes era um propósito de enfermidade, às vezes era um outro propósito. Eu quero dizer, não só para não ter filhos, às vezes era um outro tipo de propósito, mas que elas não podiam ter filhos. Isso que eu quero dizer. E várias mulheres, entre elas eu, outras que eu conheço, tiveram filhos. É coisa nova que Deus está fazendo. É coisa nova que Deus está fazendo. Pessoas, homens, mulheres que foram bandidos, traficantes, a gente conhece. Já teve pastores que vieram aqui, né, pastor, pregar, contar as suas histórias. Olha, eu fui traficante, fui envolvido no mundo do crime. Essas pessoas foram, não são mais. Isso é coisa nova, é vida nova que Deus deu a eles. É coisa nova. Deus é Deus de novidade. Porque a vida que eles tinham não era assim. É novidade, é uma vida nova, é algo que você não conhecia. Então a sua vida também pode ser assim. Pedro viveu algo que ele não havia vivido ainda. Uma coisa nova, uma experiência nova. Uma vida sem Jesus estar fisicamente ao lado dele, mas que ele pôde executar aquilo que ele aprendeu com Jesus. O novo, fundar uma igreja. De onde Pedro tirou isso? Nós vamos viver juntos, nós vamos viver em comunhão, vamos ser partidos do que tiver de todo mundo. Ele tirou isso de onde? Quem explicou para ele que deveria ser assim? Então isso que a gente tem que ter em mente. Quando a gente aceita Jesus, a gente crê que Ele é o Filho de Deus, que Ele veio nessa terra em carne, que Ele morreu por mim e por você, por tudo que nós somos, pelas criaturas infelizes que nós somos. Ele ressuscitou e disse que estaria novamente no céu para nos preparar um lugar. Quando você aceita isso, você acredita, você recebe uma nova vida. Se você crê verdadeiramente, você recebe uma nova vida. Não tem como você se converter, aceitar Jesus como Senhor e Salvador e continuar tendo a mesma vida.
Você não teve uma conversão genuína? Porque é tudo novo. Ele faz nova todas as coisas. Como ele disse, com Nicodemos, tem que nascer de novo. Mas tem que entrar no ventre de novo? Não. Mas é uma vida nova. É algo novo, é algo diferente, não é a mesma vida. A gente tem que experimentar o novo de Deus na nossa vida. Porque Ele cumpriu tudo aquilo que foi falado sobre Ele. Porque nós cremos que Ele vai voltar. Um dia de hoje os cristãos comemoram a ressurreição de Cristo. Irmãos, eu estava vendo um texto ontem e eu até duvidei. Eu falei, Deus, só pode ser a Espírito Santo, porque eu não tenho capacidade para pensar coisa dessa, não. Incrível. Eu estava vendo um vídeo, era sobre a ressurreição. Mas não foi isso, veio algo à minha mente dessa maneira. 3 dias nós comemoramos. A sexta-feira, Jesus teria morrido. O sábado, né? Os discípulos choraram, as pessoas conheciam, mulheres. E no domingo ele ressuscitou. Sabe o que veio ao meu espírito? A sexta-feira, quando Jesus morreu, foi quando Jesus esteve nessa terra. Ele fez tudo, preparou tudo para nós. No sábado, foi quando ele foi assunto aos céus. Ele voltou para Deus. No domingo, a ressurreição vai ser o arrebatamento. Aleluia. Só falta isso. Falei, Deus, isso não vai de mim. Só pode ter vindo do Espírito Santo. Falei, Deus, como assim? Eu fiquei parado assim. Eu falei, faz sentido. É só o que nós estamos esperando. Porque segundo a Bíblia, a ressurreição, Jesus ter vencido a morte. Jesus ter vencido a morte não pôde pará-lo. Essa é a verdadeira prova de que Jesus está no céu. De que tudo está consumado. Ele ressuscitou. Ele está vivo. E é isso que nós temos que comemorar num dia como hoje. A ressurreição é a vida nova. É a vinda de Jesus. É o que Ele vai fazer por nós. Ele já preparou o lugar. Ele já está com o Pai. Está pronto para descer para nos buscar. A nossa Páscoa chegou, irmãos. Nós vivemos o tempo da espera. Nós só estamos esperando a ressurreição. O dia, o momento que o Senhor virá para nos buscar. Teremos uma vida com Ele. Uma vida sem choro. Uma vida de alegria. Uma vida sem doença, irmão. Sem dor. Eu penso tanto sobre isso. Sem dor. Imagina você viver um dia sem dor. Deve ser tão bom. Sem chorar por causa de tristeza, a gente chora por alegria. Mas se você chorar por estar triste, se você chorar, você passar dias alegres com Jesus, por que a gente não pensa nisso todos os dias? É isso que vale a pena. É aquilo que Jesus falou, que estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Eu estarei com vocês. Ele está aqui hoje nesse lugar. Porque eu pedi a Ele, Jesus, vem comigo, fica à vontade. Fica à vontade. Hoje nós vivemos uma coisa diferente. Eu vou contar para a Margarida. Agora pode. Nós lá em casa hoje vivemos algo diferente. Gente, foi tão maravilhoso. Ontem eu estava lá em casa e o meu telefone tocou. Era a Margarida. Aí, mas a Margarida nunca liga, ela manda mensagem. A gente começa muito com mensagem, a Margarida. E a Margarida ligou. Eu falei, meu Deus, será que aconteceu alguma coisa? Eu falei, oi Margarida. Oi, Dani, você está bem e tal? Graça e paz. A paz do Senhor. Eu falei, tudo bem, Margarida. Deixa eu te falar. Eu queria te falar uma coisa. Eu falei, pode falar. Eu queria te convidar para você vir comer um feijão comigo amanhã. Eu falei assim, oh meu Deus do céu, gente, que eu tô... Você vem almoçar comigo, a minha família vai vir. Eu falei, Deus, que honra. A família dela não ia estar lá. Eu falei assim, uai Margarida, eu vou. Você quer levar alguma coisa? Não, eu já arrumei tudo. Eu falei, Margarida, quer levar um refrigerante? Não, já comprei refrigerante. E um suco? Não, já comprei o suco. Eu falei, gente, a Margarida tá chique demais. Eu falei assim, Margarida, eu vou. Então tá bom, traz a Victorinha, traz a Nicole, se a Nicole não for namorar, tá bom, tá bom.
Aí eu liguei para Nicole, você não sabe quem convidou a gente para almoçar amanhã? Você não vai imaginar ela, quem é tia? A Margarida. Ela, mentira, eu não acredito. Eu falei, amanhã nós vamos almoçar fora. Aí hoje a gente foi. E chegando, gente, a família da Margarida estava lá. Coisa mais linda. Receberam a gente com tanto amor. Nunca tinha visto isso. Mas eles receberam a gente com tanto amor, com tanto carinho. Gente, tinha tudo de gostoso da mesa que vocês pensaram. Tinha bacalhau, tinha lasanha, tinha maionese, tinha frango, tinha carne de porco, tinha tudo isso. Tinha arroz temperado, tinha arroz branco, a Margarida contei. Tinha tudo. Tinha tudo. Tinha Coca-Cola, tinha suco. Gente, você tem que ver que é essa marida. Eu falei, meu Deus do céu. Que é isso? Eu falei, e eles trataram a gente com todo carinho. Vocês vão servir primeiro, que vocês são visita. Eu falei, gente, eu tô muito chique. Algo novo. Vocês vão pensar, isso é besteira, almoçar. Não, gente, eu já fui na casa da Margarida algumas vezes, mas eu nunca fui almoçar com ela. A Nicole ainda falou com ela na hora de ir embora, Margarida, agora a gente está devendo uma visita. Você está devendo a gente uma visita, nós vamos fazer algo lá em casa para você. A Nicole falou com ela. Ela, não, vocês não falou, Margarida, a gente não está pagando, é carinho. Pelo carinho que ela teve com a gente, a família dela. Gente, a gente nunca tinha visto a família dela, não. Esses irmãos dela estavam lá, sobrinha. Não, olha que coisa maravilhosa. Não tinha igual hoje. Né? Páscoa. Teve sobremesa. Gente, teve sobremesa. Bolo. Eu amo bolo. Teve sobremesa. Esqueci de contar. Muito bom. Tava muito bom. Foi lindo. Foi um momento tão maravilhoso que a gente pôde estar com pessoas. A Margarida a gente conhece, mas os irmãos dela não. A gente não tinha comunhão. Foi tão bom. A gente conversou. Nós rimos, conversas saudáveis, ninguém nos desrespeitou. Foi gostoso o tempo que a gente passou ali. Algo novo. Eu nunca fui almoçar na casa da Margarida. Coisa nova que a gente vive. Coisa boa. Não precisa fazer almoço. Ué, a gente pode comer a comida da gente, né? A gente quer comer comida diferente. Lá tinha muita comida diferente. Todo mundo sabe que eu gosto muito de comer. Gente, mas foi a coisa mais maravilhosa. Coisa nova. Nunca tinha acontecido. Nunca tinha acontecido. Foi um momento maravilhoso. Jesus nos proporcionou esse momento. A Margarida, eu falei assim, Margarida, ela pode servir? Eu falei, vamos orar antes de comer? Ah, então você ora. Eu falei, então tá bom. Eu não sei a religião dos irmãos dela. Acho que não são cristãos, né, ainda. Mas o Senhor colocou no meu coração, nós oramos. Foi lindo, todo mundo participou da oração, a moça chamou, o rapaz estava lá dentro, todo mundo participou, foi um momento muito bom, né? Chamou, não ficar, vai fazer oração, vão todo mundo junto, antes de almoçar. Gente, foi um momento muito gostoso. Fomos para casa, acabei de preparar a mensagem, tomamos banho e viemos para o culto. Foi algo novo que Deus fez. Parece uma coisa tão boa, mas não é. É a comunhão, o amor, você conhecer pessoas novas. Convidei eles para virem ao culto. As mulheres para virem ao culto de mulheres. Convidei eles. Vocês vão lá na igreja para conhecer o pessoal. Fica à vontade, assiste um culto conosco. Sabe? E muitas vezes a gente acha que não. Eu aceitei Jesus, tem tanta coisa que eu não posso fazer. Irmãos, a vida do crente não é isso. Nós temos liberdade em Cristo. Ali não fala, a Bíblia não fala que os apóstolos estavam fazendo isso obrigado, era com alegria. Conta que eles vendiam propriedades, repartiam entre si, tinha comunhão. Ninguém passava necessidade. Hoje a gente ainda passa. A gente tem irmãos convivendo com a gente, desfrutando do mesmo banco na igreja, que passa necessidade e a gente nem sabe. Não era assim. Não era assim. Então muitas vezes a gente acha que a gente só pode aprender algo na palavra de uma forma, e não é. A vida de Pedro, a gente conhece muito, a gente ri, a gente brinca, fulano é igual Pedro. Mas tem várias facetas da personalidade dele, de quem ele foi, que nos representam também. E da mesma forma que Jesus o honrou, ele também quer nos honrar. Jesus tem honra para nós. Sabia disso? Jesus tem honra para você na sua família. Tem honra para você no seu emprego. Jesus
Jesus tem honra para você diante dos seus filhos. Às vezes você não está sendo respeitado. Jesus tem honra para você dentro da igreja, porque você tem servido com amor, com dedicação, com paciência. Você tem tentado, pelo menos, ser um cristão verdadeiro. Jesus vê tudo isso. A gente não precisa querer aparecer para o Senhor. Ele está vendo se você é um bom cristão, se você tem compartilhado suas coisas, se você tem atendido alguém, se você tem sustentado alguém em oração ou com bens materiais. Ele vê. Mas Ele também vê quando a gente não está fazendo. Mas Ele nos dá a oportunidade, como Ele deu a Pedro, de mudar, nos oferece uma vida nova. Ele não falou com Pedro o que aconteceria com ele, mas Jesus educou Pedro direitinho ali do lado dele. Pedro ficou um homem perfeito? Não, eu e você não somos perfeitos. Nós não somos perfeitos, irmãos. O que nos diferencia do mundo é que nós temos a capacidade, nós cristãos, de reconhecer que o Deus que nós servimos é capaz de nos mudar. E todo dia nós permanecermos diante dele e pedimos a ele que venha nos transformar, venha nos lapidar. É isso que nos diferencia. É o tentarmos, é o estarmos tentando. Jesus, eu sou uma pessoa que eu sou muito cruel, mas eu estou tentando ser melhor. Jesus, eu sou uma pessoa que eu falo ainda mentira, mas eu estou tentando não falar. Eu estou tentando ser mais amoroso, que eu não sou amoroso, mas eu estou tentando ser. Porque eu creio que foi assim com Pedro e com os discípulos. Porque naquele dia que Pedro se levantou, algo mudou. Não só a vida dele. E ele não tinha dimensão nisso. Que a vida de várias pessoas, por gerações e gerações após ele, iam mudar. Ele não tinha dimensão que a ousadia que ele teve naquele dia, de se levantar e explicar o que estava acontecendo, ia mudar a história da minha e da sua vida. Porque também foi por causa dele que hoje nós estamos aqui, reconhecendo Jesus como Senhor e Salvador das nossas vidas. Porque pelo que ele fez. Porque ele se levantou num dia em que ninguém ainda acreditava que a profecia havia se cumprido. Ele fez com que eles se lembrassem que a palavra de Joel estava se cumprindo. Ele teve um entendimento de passar para frente que aquilo era a vinda do Espírito Santo. E ele tomou a decisão de servir verdadeiramente ao Senhor. Por isso, a partir de hoje eu te convido, seja um crente genuíno. O que você aprender sobre Jesus, passa para frente. O que você puder ensinar sobre Jesus, ensine. Passa para a pessoa que está do seu lado. O que você puder fazer por Jesus, faça, mesmo que seja o mínimo. Se você puder mandar uma oração para uma pessoa hoje, mande. Vai ajudar no reino. Seu nome está escrito lá no céu. E no dia que você comparecer diante do Senhor, Ele vai lembrar disso que você fez. Da mesma forma que Ele vai se lembrar de Pedro quando se levantou naquele dia. Ergueu a sua voz e falou: varões galileus, eu tenho a dizer a vocês que a profecia de Joel se cumpriu. Ele esteve no meio de nós, o Espírito foi derramado, e é por isso que vocês estão vendo essas coisas acontecerem. Ousadia, intrepidez, coragem, força, perseverança, fé. É isso que eu desejo a vocês nessa noite. Que vocês permaneçam aonde vocês estão, mas que olhem para frente. E que se movimentem em favor do reino dos céus, porque a obra não está concluída. Pedro concluiu a dele. A nossa ainda não, porque a gente está aqui. Então pergunte ao Senhor: o que é isso que eu tenho que bradar que eu não bradei ainda? O que eu tenho que levantar e falar que eu ainda não me levantei? Quem ainda não sabe, Senhor, que o Senhor ressuscitou? E que hoje, um dia como hoje, nós comemoramos a ressurreição e a volta do Senhor. A presença dele no nosso meio.
E peça ao Senhor, Deus, me dá a oportunidade para eu ser como Pedro naquele dia. Falar tudo aquilo que o Senhor fez. E que a profecia se cumpriu, que nós estamos aguardando só a sua vida. Amém? Fique de pé no seu lugar, vamos orar? Vamos orar. Nós vamos orar o que, Daniel? Nós vamos orar exatamente para isso. Para que você tenha coragem. Para que você tenha ousadia de pedir a Deus, Deus, eu quero ser como Pedro. Quem falaria isso? Quem oraria assim? Antes de hoje eu não falaria.